Começa agora o podcast Mulheres no Agro do Futuro. Você sabia que as mulheres já representam quase 40% dos profissionais atuantes no agronegócio brasileiro? Mas as mulheres ainda enfrentam muitos desafios nesse setor. Como, por exemplo, a falta de representatividade em cargos de liderança, a nossa exausta dupla jornada, a insegurança jurídica em relação à propriedade rural. E é para isso que o podcast Mulheres no Agro do Futuro chega agora. Queremos dar voz às mulheres que tanto fazem para esse setor tão importante da nossa economia. E é por isso que a Agro Selections está produzindo esse podcast. Eu sou a Gi Betim. Sou a Josi Marçal. E juntas nós vamos falar sobre agronegócio. Vem com a gente. Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres no Agro do Futuro. Mais um episódio do nosso podcast feito com todo carinho por mulheres, e para os homens também do agro, que querem conhecer um pouco mais dessas feras que chegam por aqui. E nesse episódio, para me acompanhar, como sempre, minha querida host aqui junto comigo, Josi Marçal. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada, Gi. Seja bem-vinda, Vera. Esse episódio maravilhoso. A gente está recebendo aqui com muito carinho a Vera Lúcia Elias de Oliveira. A Vera é analista do Sebrae, engenheira civil, com mestrado em engenharia em meio ambiente. Mais de 15 anos atuando como consultora empresarial e há 14 como gestora de projetos. E, além disso, a Vera está participando do nosso núcleo de mulheres do agro e é uma dessas mulheres que a gente, quando ouve falar, assim, se você der a oportunidade para ela abrir a boca, você se encanta, você vai sentar e assistir. Então, fica com a gente aqui, senta, coloca esse podcast para ouvir enquanto você estiver fazendo algo que você possa se dar atenção, porque vai ser um papo incrível, tenho certeza. Bem-vinda, Vera. Nossa, meninas, que emoção, que alegria estar aqui, compartilhar dessa mesa rica com vocês. É uma satisfação enorme. Ainda mais falando para mulheres do agro, para os homens do agro, para esse segmento tão importante aqui na economia do nosso estado e no país, né? Quanto que a gente precisa realmente reconhecer a importância do agronegócio para mover toda a riqueza e toda a transformação que tivemos a oportunidade de ver que o agro segurou a barra, né? Que se não fosse o agro, com toda essa pandemia, nós provavelmente teríamos mais dificuldade, né, de romper como estamos indo. Sim, isso é verdade. Eu vi recentemente uma matéria falando que o agro só cresce e por onde ele passa, né, ele também altera a região, os negócios, e gera riqueza e renda para muita gente. Então, sim, né, ao contrário do que alguns meios gostam de bater muito no agro, tem muita riqueza aqui e tem muita possibilidade, né, para pequenos, médios e grandes, né? Exatamente. Por favor. Eu digo assim, o quanto que nós temos oportunidade ainda, né, de transformar, não só em termos de economia, mas também de proporcionar crescimento, a tecnologia, como ela vem sendo incorporada primeiro na produção rural e depois no agronegócio, a oportunidade que nós temos para alavancar o crescimento aqui no nosso estado e quantas possibilidades que a gente às vezes deixa passar, né, por não investir um pouco mais nas oportunidades que se abrem para o agronegócio. E eu depois quero até comentar um fato do que a gente está vendo aí, principalmente na área da gestão da energia renovável. Bacana. Tô falando que ela vai trazer muita coisa aqui pra gente. A primeira vez que eu vi você, Vera, foi no nosso evento, né? A Josi tinha me falado já da sua vinda. E aí ela falou, não, eu quero que você conheça a Vera e tal. A hora que você começou a falar, eu falei, entendi. Que a Josi queria que eu conhecesse a Vera. Porque, assim, eu sou muito fã de mulher. Eu gosto demais. Hoje, mais cedo, conversando com o meu sócio, e eu estava falando para ele que a gente, de vez em quando, passa por essas revisões dos nossos propósitos de vida, né? E fiz aniversário recentemente, e aí, obviamente, você faz toda aquela checagem da sua vida, do que você está construindo, para onde você quer ir.
e renova seu propósito. E aí o meu propósito sempre foi, há muitos anos, comunicar, mas colaborar com as mulheres. Porque gente, assim, mulher é pau para toda obra, a gente está ali guerreiras. De novo, eu sempre falo, eu não quero brigar com homem nenhum, não, porque eu amo os homens também, mas assim, nós movemos o mundo mesmo. Nós movemos. A gente sempre puxa um pouquinho a régua mais para cima, a gente arrasta, se não empurra, mas a gente sempre faz os movimentos, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho, para que o nosso público também conheça um pouco dessa Vera maravilhosa, mas conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, de como que você começou, em que momento o agro cruzou com a sua vida, a gente quer saber. Bom, eu nasci, né, numa pequena cidade aqui do interior, então toda a minha família vem de propriedade rural, né? Eu sou de Jaraguá e meus avós, meu avô paterno tinha uma pequena propriedade com uma plantação de banana e com gado de leite, né, que sustentou a família. E o meu avô paterno tinha uma pequena propriedade lá com uma agricultura de sustentação da família mesmo, aquela coisa que gerava tudo na propriedade, né? Aí, com a morte do meu avô, a minha mãe vem para a cidade, conhece meu pai era um sapateiro, que a profissão do meu pai era fazer botina. E lá eles se casaram e eu nasci, então, numa família muito simples, né, de origem muito simples. E eu era a mais velha, o primeiro filho minha mãe perdeu e eu, muito pequenininha, muito mirradinha, eu nasci 1 ano depois da morte do meu irmão. E nessa família que tenta sobreviver e tudo. E eu perdi meu pai aos 14 anos de idade e por conta dessa instabilidade que gerou, porque a família estava começando a adquirir alguma coisa. E quando meu pai começou a ter um pouco mais de oportunidade, ele sofreu um acidente e aí a minha mãe tinha 45 dias que tinha perdido a mãe, ela já tinha perdido o pai. E teve que assumir também os irmãos que estavam, né, no cuidado da mãe. Então, ela ficou viúva com 4 filhos e 4 irmãos para cuidar. Né? Então, realmente, tudo aquilo que estava muito organizado já para poder dar uma condição para a família, um pouco de recurso, ficou meio complicado. Então, eu comecei a fazer... Na época, era o ginásio, né? Eu estava terminando o ginásio. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que tinha ido para a nossa cidade para montar um colégio. Ela me deu uma oportunidade para trabalhar no colégio dela e fazer, então, um ensino médio naquela época. Porque no interior você só podia fazer, era o técnico no comércio ou o técnico numa escola normal. E eu tinha um sonho, porque meu pai sempre colocou... para a gente o seguinte, que se você não tem herança, né, você tem que conquistar um DR. Então, era a oportunidade que a gente tinha de mudar de vida, né, de ter uma condição social e econômica melhor. E ele colocava isso para a gente. Então, eu sonhava em poder ter um DR. E a possibilidade de fazer um vestibular era só se você fizesse o ensino médio, que naquela época chamava científico. E aí, com a morte do meu pai, essa possibilidade acabou, porque eu não tinha condição de sair de Jaraguá. Mas quando chega lá essa pessoa para montar o colégio, e conversando, ela me deu a chance de trabalhar nesse colégio para fazer, então, o ensino médio com ela. E foi aí que, então, surgiu a esperança, né, e o desejo de estudar e fazer um curso superior. Eu vi a possibilidade de entrar numa universidade. E foi assim que eu me agarrei e vim para Goiânia fazer o vestibular e passei. E passei, eu falei, eu não vou abrir mão, né? Vamos embora para Goiânia. Então, eu venho para Goiânia em 1980 para fazer o curso, um curso de engenharia.
E como sobreviver? Tinha que caçar uma forma, né? Meu Deus, imagina. Aí eu comecei a trabalhar com vendas, porque me proporcionava um tempo para estudar e também trabalhar. E na venda de porta em porta, porque eu vendia treinamentos. Eu fui convidada para ser corretora de imóveis. Então, a minha primeira profissão é corretora de imóveis. Eu consegui o Cresce no finalzinho de 1980, né? Porque eu já tinha acessado a universidade e, como técnico em transações imobiliárias, era uma formação de nível médio, eu entrei com recurso contra o conselho e conquistei o direito de ter o Cresce. Então, comecei a trabalhar como corretora de imóvel e fui fazendo meu curso. E me dei bem, né? Tive até sucesso, mas chegou um dado momento que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu continuava só como corretora e não terminava o curso de engenharia, ou eu ia ser engenheira. E foi aí que eu fiz uma escolha e comecei a focar como engenheira, terminei meu curso de engenharia e comecei a trabalhar na área de engenharia. Engenharia civil, naquela época, não devia ter muita mulher no curso contigo, não, né? A nossa turma eram 42 alunos, 5 mulheres. Até que tinha bastante. Muita mulher. Até que tinha bastante. Muita mulher. Imagina. As turmas anteriores tinham 3, a nossa turma tinha mulher demais, né? Então a gente ouvia aquelas piadinhas, né? Aí, eu ouvia muito assim, ó. Deus, quando foi fazer, a mulher perguntou para ela: você quer ser bonita ou quer ser engenheira? Esse tipo de piada, né? Eu sempre tinha que fazer um esforço para sobreviver, então eu era meio a chata da turma, porque eu queria que tivesse aula naquela época, nos movimentos das diretas já, o pessoal muito empolgado para fazer os protestos, e eu não concordava, né? Então eu era a cri-cri da turma. E tudo bem protestar, mas eu quero minha aula. Eu quero minha aula, porque eu tinha um sonho, eu tinha que ter um DR, gente. Era a minha chance, né? E de vez em quando os colegas ficavam meio, né, chateados. Mas foi assim, um período muito bacana e eu comecei a trabalhar em obra pesada mesmo, né? Eu fui... assim que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar numa construtora que fazia obras de arte. E naquela época, eu estava fazendo a ponte Peixe Natividade. E foi assim, uma experiência muito grande com o universo feminino, porque é o masculino, onde não tinha mulher, alojamento com mais de 200 homens, esse tipo de coisa. Mas eu não sei se é porque a gente estava tão focado em trabalhar, eu nunca senti que eu tivesse alguma discriminação por ser mulher. Às vezes, a discussão era muito mais com o diretor técnico, tá? Para ele aceitar uma opinião de uma mulher, né, profissional da área dele, do que propriamente com os operários. Eu nunca tive em obra alguma, mesmo depois, quando eu comecei a fazer a parte de fiscalização de obra, que eu tive um período que eu trabalhei no Inocop, e lá a gente acompanhava as obras de cooperativas habitacionais, obras grandes, de construtoras grandes, né? Da Incol, naquela época Santa Bárbara, fazia os edifícios através de cooperativas habitacionais e a gente tinha que discutir algum projeto, seja com os engenheiros da Caixa ou mesmo com os engenheiros das construtoras. Eu nunca percebi que havia alguma barreira pelo fato de ser mulher. E nem nas obras. Para mim, nunca foi difícil. Eu senti um pouco como corretora, né? Porque a profissão de corretora não era muito bem vista naquela época. Corretor de imóvel, às vezes, ainda passa por isso, né? Meu marido é corretor de fazenda, né? E às vezes a gente percebe que é uma profissão que ainda as pessoas têm um pouco de resistência.
Por conta de várias ocorrências também. Eu acho que o profissional também tem aí a sua parcela de responsabilidade, sabe? Um pouco é da questão de vendas, né? A gente tem uma mania de ver todo mundo que vende como se fosse um bicho de 7 cabeças. A gente cria uma série de obstáculos para o vendedor, né? Exatamente. Como que se você fosse um oportunista, que você não está ali para fazer um trabalho, né, adequado, profissional, querendo tirar proveito. Isso, e não é verdade. Uma coisa... foi construído um estigma mesmo que acho que a gente tem que vir por terra, porque tudo é vendas, né? A gente se vende o tempo todo também, então... Mas eu acredito que a médio e longo prazo a gente vai conseguir desfazer essa sensação. Mas, por favor, continue. Tem uma frase, só interrompendo aqui, que eu gosto muito, fala assim, ó... Primeiro eu compro você, para depois comprar o seu produto. E isso é real, né? E talvez seja por isso que muitas profissões que têm esse vínculo muito forte com vendas, né? Se você não se preocupar com a sua posição, com a sua aparência, uma forma de abordar e trazer com clareza o benefício que você vai oferecer, talvez a profissão fique estigmatizada por conta desse zelo que às vezes o profissional não tem, né? Então, ter essa preocupação de se posicionar e tomar essa postura, né? De entender que é relacionamento, né? E a venda, ela mais do que nunca, quando é vista, né, de uma oferta de serviço, ela traz muito benefício, tanto para quem vende quanto para quem compra. Se você tem um profissional que está ali para te auxiliar, puxa vida, ele vai trazer muita economia, com certeza, amenizar os riscos daquela transação. E muitas vezes são transações de grandes valores, né? Então precisa de um profissional muito qualificado. Bom, mas voltando. Então, em que momento que chegou o Sebrae? O Sebrae chega numa virada na minha vida. Eu tinha separado, aconteceu que nessa trajetória eu casei, né? E tinha um empreendimento que eu era sócia do meu ex-marido, e nessa separação foi exatamente na chegada do Plano Collor, que, né, derrubou todo mundo. E então eu tinha levado aí uma queda do Plano Collor e depois de uma separação. E, Gi, uma separação, a gente é 25% do que financeiramente, né, ou economicamente a gente é. Por mais boa da relação. Por quê? Porque você assume o ônus para a mulher, eu vejo assim, né? Você assume a responsabilidade de uma casa e ainda fica com toda a atribuição de criar o filho, o fruto. Porque a nossa sociedade ainda entende que a responsabilidade de criar o filho é da mãe. E a gente mesmo. E eu, como de uma família mais conservadora e de mãe, né, muito agarrada, eu me via na responsabilidade de responder pela educação da minha filha. Então, eu fui reduzida a menos de 25% do que eu era, com todo aquele baque da economia. E aí, eu entrei num relacionamento que foi uma furada. Foi. E um relacionamento que me gerou uma gravidez, e nessa gravidez eu não perdi a vida por amor de Deus. Deus achou graça em mim, que eu perdi as crianças, né? Eram 2 meninas, e eu vi que eu estava num relacionamento que aí foi a primeira vez que eu tive um entendimento do que era uma relação abusiva. Porque era um relacionamento em que a pessoa vinha com todo o zelo em excesso, que me tirava a liberdade. Era tudo porque estava zelando, estava cuidando. Isso é legal, porque tem muitas formas de relacionamento abusivo, e às vezes a gente acha que é só do assédio moral, da violência, e não. Às vezes o excesso de zelo também é abusivo. Exatamente. Né? Ele te constrange, né? Ele te tira a liberdade. Te manipula, ele te manipula. Você não consegue perceber, porque tudo é proteção, era zelo, era cuidado. E nesse zelo em excesso, aquele ciúme exacerbado, que às vezes você ficava assim, gente, tá me faltando ar.
né? E logo após a perda dessas crianças, eu fui percebendo que eu precisava sobreviver e tudo que eu pensava em fazer, a pessoa colocava como isso não fazia sentido. Mas eu era uma profissional, eu tinha a minha profissão, eu tinha o meu sonho. E aí, numa discussão, ficou um pouco exaltado e ele deu um murro na parede. E eu falei, a próxima vai ser em mim, mas não vai ser mesmo. Né? Foi quando eu rompi esse relacionamento e falei, agora eu tenho que me reinventar e fui bater de porta em porta e buscar oportunidade. E aí que relacionamento é tudo, né? Eu me lembrei das pessoas que eu conhecia e comecei a conectar com um, com o outro, até que eu conecto com uma pessoa e coloco para ele, falei, olha, se você souber de alguma oportunidade, lembre-se de mim. E ele lembrou-se de mim. E eu fui, então, chamada para substituí-lo num projeto que tinha a previsão de 2 anos. E nesse projeto, esse profissional era a contrapartida do Sebrae. Então, eu entrava para substituí-lo, então eu iria ser a contrapartida numa relação entre o Sebrae e o IEL, Instituto Evaldo Lodge. E eu fui para um projeto de 2 anos. E esses 2 anos foram se passando, né? O projeto era o Núcleo de Informação Tecnológica para a Construção Civil, onde a gente trabalhava na geração de conhecimento para a construção civil no Brasil, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. E o resultado foi muito bacana, esse projeto foi continuando. E surgiu aí o movimento pela qualidade, a gente começou a trabalhar esse movimento pela qualidade, e depois, com a falência da Incol, tinha uma massa de conhecimento técnico muito grande. A gente foi trabalhar num projeto de fazer transferência desse conteúdo, né, técnico que a Incol tinha deixado para um grupo de construtoras aqui do nosso estado, e isso foi uma das coisas mais fantásticas que eu participei, porque hoje eu vejo construtoras que estão aí até hoje, primeiro, por causa desse conhecimento, porque a Incol tinha um volume de tecnologia que até hoje ainda é referência para a construção civil, e junto com isso o movimento pela qualidade na construção civil, que fez com que muitas construtoras tivessem hoje, né, acesso a um modelo de gestão que as fizeram perpetuar aqui no mercado do nosso estado e com referência nacional. Então, foi uma experiência muito bacana quando eu estava lá no IEL. Em 2010, em razão de várias mudanças, né, do cenário dos projetos que o Sebrae tinha e desses projetos que eram feitos com esses parceiros, então eu optei por fazer parte, né, das ações que o Sebrae tinha dentro lá da instituição. Então eu me incorporo ao Sebrae e começo então a atuar como gestora de projeto. Foi aí que eu tive o contato com o chamado pequeno negócio. Porque até então eu trabalhava no universo dos grandes, sabe? Trabalhava na coordenação de consultoria para as grandes empresas, para empresas mais maduras, porque empresa que fala em gestão da qualidade, eu tive a oportunidade de fazer projetos incríveis quando eu estava lá no IEL, para instituição como o Ministério da Agricultura. A gente trabalhou com sistema de gestão ambiental para a indústria farmacêutica daqui do estado. A gente trabalhou com estruturação de gestão da qualidade para laboratórios de peso, né? Da Polícia Federal e tudo. Então, entrar no universo do pequeno negócio foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. A missão do Sebrae ela é maravilhosa. Falar em desenvolvimento do empreendedorismo, né? Apoiar o pequeno negócio é apaixonante. Por quê? Porque a nossa economia ela é movida pelo pequeno negócio.
E lá no Sebrae, eu vinha com uma experiência muito grande, né, de construtoras, né, do segmento da construção civil e de grandes empresas. Aí eu começo a conviver com os chamados pequenos negócios, onde muitos desses pequenos negócios vão ao Sebrae numa situação de... Eu usava muito essa expressão lá com os colegas, né? Como se fosse uma emergência de um hospital. Porque ele chega lá esfacelado muitas das vezes, com o último fôlego de vida. Então, algumas das soluções, ou mesmo que a gente não use de alguma solução, mas podendo escutar a dor desse pequeno negócio, faz uma diferença muito grande. E a capilaridade do Sebrae também é muito grande, né? Hoje, o Sebrae chega aos 246 municípios do nosso estado. E lá no Sebrae, eu fui aprender um pouco mais do agronegócio. Eu não tinha a menor ideia de como é fantástico o agronegócio goiano. Eu passei por projeto como o de silvicultura, né? A gente, quando falava para mim de floresta plantada, o que era aquilo? Entender o que é uma floresta de eucalipto, os riscos que tem, né? Qual a riqueza de uma floresta de teca, de mogno, qual é o potencial disso? E em 2016, nós já falávamos, né, num estudo que a gente fez lá no Sebrae, da dificuldade que o nosso estado iria passar pela falta de madeira. Isso que nós estamos vivendo hoje. E passei por um outro projeto maravilhoso, que foi o projeto de cachaça, né? Cachaça de alambique. Um patrimônio do nosso país. Aqui em Goiás mesmo. Aqui em Goiás. Aqui em Minas eu conheço alguns projetos lá que é muito forte. Aqui em Goiás ainda não tive a oportunidade de conhecer. Pois aí a gente apoiou a criação de uma associação e hoje nós temos cachaças premiadas internacionalmente. Que maravilha. Né? Olha e trabalhar com o artesanato, né? Conhecer essa riqueza que é o artesanato e como que o artesanato está ligado muito com parte da produção, né? A mestre Fatinha lá, que ela planta o seu milho para poder ter a palha colorida para fazer o artesanato dela. Então, foram experiências muito interessantes. E ver essa realidade nossa de ter aí no universo goiano mais de 95 mil propriedades da agricultura familiar. Então, isso empolga a gente. E mais recentemente, a partir de 2019, eu assumi o projeto que é o Sebrae Delas, que é desenvolvendo empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso. E quando a gente fala delas como essa capacidade de deixar legado, isso que você falou, né? Da mulher, como ela é forte, como ela tem uma força muito grande. E quando ela empreende, o que isso reverbera em transformação. E quanto a gente tem possibilidade de fazer diferença. Nós estamos vivendo, nesses quatro últimos sábados, uma experiência totalmente nova, inclusive no sistema Sebrae. Nós estamos desenvolvendo um projeto que chama Jornada Autoconexão. O que é o autoconexão? É ajudar as mulheres a entender quais são as suas barreiras emocionais que as impedem de ter sucesso nos seus empreendimentos. Quais são as barreiras que as impedem de ver a possibilidade de deixar legado? Né? Porque a gente entende sucesso como essa possibilidade. E para nós foi surpreendente como nós temos barreiras emocionais. Então, como ter sucesso no empreendimento, gerar resultado mesmo, e o negócio só sobrevive se ele tiver resultado, lucro. Então, como gerar resultado se você não tem ali uma conexão do seu ser? Quando você é confrontado, né, numa tomada de decisão e que você precisa fazer uma escolha, e muitas dessas escolhas
requer uma tomada de decisão em cima de fatos, se a sua emoção está desconectada daquilo que você pensa, daquilo que você faz, isso desequilibra e põe em situação de vulnerabilidade aquele negócio. Então, a gente está trabalhando muito nisso, né? De ajudar as pessoas a se conectar como ser, entender a sua essência, para que, ao liderar o seu negócio, você tenha mais firmeza para tomar as decisões e ter as atitudes empreendedoras de sucesso, para que esse negócio fique mais firme, né? E gere riqueza e tenha perpetuidade. E esse evento está acontecendo ainda? Como que funciona? Ele foi um piloto, né? A gente está fechando o ciclo nesse próximo sábado. Nós vamos medir, estudar, porque uma das coisas que a gente se preocupa muito lá no Sebrae é realmente ter dados, né? Poder fazer estudos. E dentro do projeto delas, um dos que a gente já desenvolveu, que foi muito interessante, é entender o perfil da empreendedora goiana. Porque a gente fala muito assim, ó, a mulher que empreende, né? O empreendedorismo feminino. Mas o que é isso? É de comer ou passar no cabelo, né? Então, como é que é isso de fato? Então, nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal e gerou aí um estudo que já está na 3ª edição, que foi traçar, né? Como é que é a empreendedora aqui do nosso estado? Como que é o empreendedorismo por mulher? Gosto muito do professor Canto, que ele sempre me corrige. Vera, não é empreendedorismo feminino, é empreendedorismo por mulher. Porque independente da escolha da pessoa, né? Se ele se posiciona na condição de ser mulher, o resultado dele como empreendedor, então ele está acolhido. Verdade, né? ótimo. E aí a gente fez esse retrato e é surpreendente porque nós temos aqui nesse perfil o retrato de uma empreendedora que tem mais de 40 anos, ela está numa média de 42 anos. É uma empreendedora que ela responde pela família, ela sustenta no mínimo 2 filhos, né? E que apesar de ter uma escolaridade acima dos homens, o resultado do negócio dela ainda é abaixo. Então, são dados que a gente via falar, mas não sabia quanto, né? E agora a gente tem de setor. O empreendedorismo por mulheres no agro também, se for ver, tem essa, é mais ou menos seguindo essa mesma linha, assim. Pois é, Gi. Lá a gente fez o levantamento com base de dados, né? Da Receita, do IBGE e tudo. Então, ainda há uma distorção para conhecer esse empreendedorismo por mulher no agronegócio. Porque se ela não tem uma declaração, se ela não se apresenta como tendo um negócio, e muitas das vezes a mulher do agro, ela está escondidinha lá por detrás da propriedade, né? A gente ainda não tem esse dado e isso é uma curiosidade que a gente tem. É um retrato que a gente precisa fazer, sabe? Fazer esse olhar nesse... Eu tive há algum tempo lá na CEAPA, né? Na Secretaria da Agricultura, e nós estávamos fazendo alguns levantamentos dentro das propriedades, com dados lá coletados pelo CAR, pela Emater e tudo. Então, pelos dados que eles nos apresentaram lá, essa mulher que empreende no agro, ela está num percentual menor do que a que empreende em empresas. Então, nós temos uma média de 34% dos negócios liderados por mulheres, aqui no contexto dos CNPJs, né? Mas na agricultura seria em torno de 16%. Mas ainda eu ainda não tive oportunidade de ver, e isso é um dos pontos que a gente tem curiosidade. Eu creio que nós vamos chegar a fazer esse perfil da produtora rural, porque todos esses elementos ainda nós não tivemos acesso. Foi assim por uma inferência, coletando ainda de maneira superficial essas informações, né? Mas a média de escolaridade, né, a faixa etária, cor, renda, a gente ainda não tem isso traçado com essa mulher do agro.
E esse é um desejo, realmente. Eu imagino, e a gente também aqui corrobora esse desejo, porque é muito importante, né? A gente vem trazendo alguns números ao longo dessas conversas, e em outro momento a gente já falou de 17%, 19% das propriedades serem aí de liderança feminina. A maioria, dos dados que se tem, é de agricultura familiar, mas eu entendo que deve ter muita mulher informal que está fora desse mapa, está fora desses registros, né? A gente não consegue mesmo acessar. São mulheres que estão trabalhando dia a dia ali para o sustento da casa. E como você falou, está ali ainda, talvez só vai chegar em alguma instituição se realmente for o último recurso, como muitas vezes você vê acontecendo no Sebrae, né? Exatamente. Então, e assim, o que também não é muito diferente do que acontece nas empresas. Muitas das vezes vai se formar, se constituir a empresa. O que acontece? O contrato social sai no nome do marido, né? Então ela não aparece no contrato social, mas na gestão do negócio ela está lá tomando conta do financeiro, ou às vezes o negócio foi montado pelo marido, mas é ela que toma conta de tudo. Então ainda tem essa distorção. E na produção, nas propriedades rurais, ainda tem muito disso. Agora que tem um pouco mais de preocupação de passar a titularidade para a mulher, e antes não tinha, né? Então, muitas propriedades, às vezes, ou ainda que são de herança, mas isso ainda não foi dividido, né? Ainda está, e tem alguma nuvem sobre isso. Mas o que a gente vem percebendo é que realmente, por ocupar um número maior nas escolas, né? Nos cursos, nas universidades e tudo isso, a gente sabe que ela vai tomando conhecimento e vai entrando. A taxa de crescimento desse empreendedorismo por mulher no nosso estado, nos últimos 40 anos, ele foi muito significativo. Ele cresceu numa proporção de mais de 100%. Então, eu acredito que a informação liberta a gente, né? O conhecimento, a Bíblia já nos ensina isso, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, à medida que a gente vai falando para você que está aí, né? Que está aí numa propriedade rural e começa a entender e se preocupa em olhar, né? A importância dessa propriedade tal ou não no seu nome. A gente tem o Prêmio Sebrae Mulher de Negócio aqui, que é a categoria de produtora rural. E o que é interessante é isso, que a gente quer reconhecer aquela mulher que lidera a propriedade no seu nome, naquilo que de fato é dela. Titularidade. Né? Mas essa questão ela é meio melindrosa, porque nós, culturalmente falando, a gente tem dificuldade de tratar dessas questões da legalidade e do direito, não é? Eu não sou advogada, viu, Josi? Você que é aí. Mas eu acho que há uma barreira a ser vencida ainda, né? Para que a gente reivindique aquilo que é de direito sem ser um ponto de melindre nas relações. Mas há de convir que nós, enquanto direito de cidadania propriamente dito, né, da mulher, é recente, porque nós fomos ter direito ao CPF em 1962. Pois é. Até então, a gente não tinha, né? Até pouco tempo atrás, a gente era posse do marido, né, gente? Ou do pai ou do marido, né? Você saía do pai para cair no marido. Então, esse direito para tomar a decisão da natureza do seu negócio ou da sua atividade profissional é um processo de conquista. Então, eu acho que a gente está caminhando bem. E está caminhando muito bem. Eu vejo que os órgãos institucionais, a exemplo do Sebrae, e também os órgãos governamentais, eles têm observado e sensibilizado para a temática da mulher. Então, por exemplo, a gente enxerga um plano Safra que lançou agora o programa Pronaf Mulher. Então, que ele dá uma linha de crédito de financiamento, por exemplo, de 25 mil a 4% de juros ao ano. Isso não existia antigamente, né?
A gente vê, por exemplo, liberações de créditos em bancos para produtoras rurais que têm ali o CAR em seu nome. Então, a gente vê é uma forma de incentivar, né? Instituições e o governo se sensibilizando também, eu acho que perante muito aos dados também que são lançados, em que dá-se oportunidade para a mulher crescer. Uhum. E aí eu acho que é onde tem que se conectar a oportunidade com a informação. Então, se essa informação chegar até ela terá a oportunidade de mudar o status que ela está. E aí, Vera, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente qual a importância dessa formalização da mulher no agro, do empreendedorismo no agro. Você citou e falou que muitas vezes as pessoas chegam lá na emergência, né? E eu acredito que tem muitas mulheres nos ouvindo, tem muitas mulheres pequenas e médias produtoras, e que às vezes está sem luz, né? E precisa de uma oportunidade. O que o Sebrae pode fazer para a mulher empreendedora no agronegócio? Olha, além de todo o conteúdo que a gente já disponibiliza, né, através do portal, esse acesso ao atendimento, todo e qualquer pequeno negócio, ele tem um atendimento de 1 hora de consultoria gratuita pelo Sebrae, né? Ele pode marcar para ter esse atendimento uma das unidades do Sebrae. Hoje nós temos 12 agências, 8 regionais, e além de poder fazer um agendamento para ter um atendimento online no tempo e na hora que ela quiser. Então, isso já para todo e qualquer empreendedor que queira tirar uma dúvida, né, saber da natureza do seu negócio, isso ele tem disponível para ele. Basta ele ligar no 0800, até vou dar, né, usar aqui o espaço para fazer o merchandising. Então, se você precisar de um atendimento do Sebrae, é só ligar no 0800 570 0800, que gratuitamente você tem 1 hora de consultoria para tirar qualquer dúvida em relação ao seu empreendimento. Mas em relação à mulher que está lá, então, a mulher, ela tem vontade de fazer um empreendimento, né, de gerar uma renda dentro do negócio. O que ela pode contar com o Sebrae? Desde a ideia. Ela fazer uma análise, a ideia dela tem viabilidade. Tá? Dela poder compartilhar, às vezes, a sua dor, conectando com outras mulheres do segmento. Isso o Sebrae faz. E isso que eu comentei, né, de estar aí preocupado, de adequar as soluções na área do empreendedorismo numa linguagem da mulher. E a mulher do agro, ela às vezes pensa, pode acontecer, né, de que, não, aquilo é só um conhecimento muito difícil, muito técnico, muito cálculo. Não, a gente está com essa preocupação de trazer na linguagem dessa mulher, da realidade, né? O Sebrae hoje tem uma parceria com o Senar, tem uma parceria com a FAEG para um programa que chama Sebrae no Campo, onde vai lá na propriedade para fazer esse diagnóstico de qual é a situação que está aquela propriedade, no que ele precisa de assistência. Se é na área da gestão da propriedade, o Sebrae está lá para ajudar, né? E se é na parte técnica, como encaminhar isso para os agentes, na parceria que tem com o Senar, para ajudar para que aquele pequeno produtor, essa pequena produtora, possa conectar com uma assistência técnica adequada. Então, é essa a nossa preocupação. E de fazer, às vezes, essa mulher produtora perceber as oportunidades que ela tem da porteira para dentro. Porque é isso que vai enriquecer a nossa economia, essas oportunidades de negócio, agregando valor à nossa produção e transformando esse produto em algo que tem valor agregado. Então, hoje a gente trabalha com rota turística. As mulheres fazem isso muito bem, né? Porque quando você faz aí uma rota em que você põe uma propriedade para uma visitação e tudo, o carinho e o zelo no atendimento, acolhimento da mulher, né? É outro, não é? Então, é incentivar esse olhar,
sabe? De usar os recursos que você tem na propriedade e tentar trazer valor para que aquilo caia no mercado e ser reconhecido pela qualidade, pela história que ele traz, né? E isso gerar riqueza, né? E melhorar a condição dessa produtora lá. Então a gente quer ser parceiro dela, entender a sua necessidade e conectar com ela. Então, o Delas tem esse desafio de tentar conectar com as mulheres e buscar construir juntos, porque a gente entende que juntos a gente vai mais longe. Vera, e você está falando do Sebrae Delas e num geral a gente fala muito realmente do Sebrae para empreendedores e tudo mais, mas eu sinto que às vezes as mulheres também têm dificuldade de se entender como empreendedoras, elas não sabem que o que elas fazem é empreendedorismo, e não é só para empreendedores mesmo, né? O Sebrae está aberto para produtores, qual que é a diferenciação? Explica mesmo o básico para essa mulher que realmente tem dificuldade ainda de entender os termos e como se encaixar nisso, por favor. É muito oportuno isso que você colocou, Gi, porque às vezes a gente me remeteu até lá no olhar da minha avó, né? A minha avó, na época que morava lá na fazenda, então ela fiava e depois tecia, e depois vendia o tecido. Ela não via aquilo como um empreendedorismo, né? Essa relação de troca entre o que você tem em favor da necessidade de uma outra pessoa. Então, quando você faz esse serviço, você está empreendendo. Então, se você está lá na sua propriedade, você viu a possibilidade de usar um dos produtos que você tem. Então, vou falar aqui de uma coisa que é muito abundante aqui na nossa região. Tá vindo aí a época da manga, né? Então, se ela percebe que ela tem um talento para usar aquele produto e desenvolver ali um doce, e esse doce pode ser colocado de uma forma diferenciada para ser oferecida no mercado, ela está empreendendo. Ela está vendendo para os vizinhos, ela está vendendo na vendinha ali. Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo. Ela faz um artesanato, né? Ela desenvolve lá uma cestaria, um objeto argila, e ela tem consciência de que aquele produto pode ser ofertado para alguém. Isso é empreender. E às vezes as mulheres não viam isso. Elas costuravam e sustentavam as famílias e ela não via isso como um empreendedorismo. Ela fazia o serviço de levar a comida, produzir a comida e servir para quem estava lá na frente da produção, e isso era uma fonte de renda. Isso é empreender. Então, é nisso que a gente fala como oportunidade, né? Então, ela fazia a sóbria do leite, ela fazia o queijo, dividia na vizinhança, e ela não via isso como empreendedorismo. Então, é esse despertar que a gente fala para a mulher do agro, sabe? Se ela faz lá o abate de um frango que ela criou na sua propriedade, e ela embala isso, ela consegue ter um produto que tem segurança, né? Que pode ser oferecido para uma relação de troca, isso é empreender. Então, é nisso que a gente está falando que o Sebrae quer entrar, quer mostrar para ela como ela pode fazer o preço, como ela pode fazer a embalagem, que tipo de logística, às vezes, ela precisa para escoar esse produto. Se o produto... melhores abordagens para vender, né? Exatamente. Então, é esse parceiro que a gente fala que o Sebrae e para ela entender enquanto oportunidade. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que empreender é só se eu tenho um comércio, uma porta física aberta lá no... Não é. Empreender é quando você tem um projeto e esse projeto traz uma oferta para alguém e alguém
tem o reconhecimento do valor dessa oferta. Isso é empreender. Então, isso não necessariamente precisa ser produto físico, um conhecimento, uma consultoria também. Exatamente. Então, é mostrar essas oportunidades e as riquezas que nós temos, que podem ser exploradas no sentido de gerar produtos diferenciados. Então, a gente fala aqui do Cerrado Goiano. Quantas oportunidades nós temos e que, às vezes, pode gerar retorno, né? Riqueza, a partir de uma percepção de que aquilo tem um valor e você pode fazer uma relação de troca aí e ser uma renda dentro de uma propriedade e essa mulher está empreendendo. Então, é estimular para que isso gere renda, melhor condição para essa família, para essa mulher. E, em muitos dos casos, ela tirar daí até a sua própria independência, né? De realizar os seus projetos de vida, o seu sonho, né? Usando o que ela tem dentro da sua propriedade e seu próprio conhecimento. E a gente fala assim, de conhecimento é interessante, porque quanto conhecimento muitas mulheres têm. Né? Outro dia eu estava assistindo uma live de uma senhora, ela mostrando, uma vozinha, mostrando lá na propriedade dela a riqueza dos doces que ela faz. Gente, é um sucesso. Então, como ela está empreendendo? No Instagram, mostrando as receitas de vó. Olha aí. Isso Imagina. É empreender. E muita riqueza nós temos. Tem muita coisa que pode ser mostrado, que pode ser levado como experiência, né, de quem já vivenciou. Isso é conhecimento e conhecimento tem valor. Então, é despertar isso, sabe? É trazer isso à tona e a mulher se... eu não sou muito de usar essa expressão, mas é isso mesmo. Ela se empoderar. Ela... ser dona de si e entender que ela pode. Né? Fazer escolhas, né? Fazer a sua própria escolha. Então, é nesse sentido que a gente estimula muito e tirar as barreiras de que ela pode fazer as suas escolhas, olhar as suas oportunidades e dar vazão a esses valores que ela tem, e isso realmente pode se transformar numa estrutura de negócio e gerar riqueza. E você estava falando sobre as possibilidades dentro da propriedade dela mesmo, que ela pode encontrar ali um jeito de criar novos produtos, criar novas rendas dentro da propriedade. E a gente fala muito aqui de como o futuro do agro caminha nessa intensificação e de utilizar aquela terra no seu potencial todo, né? Porque tem muita coisa, às vezes, que a gente não olha como um negócio, como uma renda, né, Josi? A Josi está fazendo um trabalho na propriedade que veio da família também para utilizar esses outros potenciais de turismo e tudo mais. E a gente vai conversando e vai vendo, no dia a dia você vai falando com as mulheres e elas realmente não percebem, às vezes, que elas entendem que tem oportunidade, mas a gente não tem essa visão de que aquilo pode ser modelado um negócio. Exatamente. Né? Porque pode, não é só... Você não está só produzindo boi, não, ou plantando soja. De repente, ali, perto da sede, você tem um pomar, você tem uma horta, você tem uma criação, você tem outras possibilidades tantas nascendo ali, né? E um detalhe, sabe, Gil, importante da gente destacar, porque há uma questão que às vezes você fala assim, não, mas o que eu tenho tá bom, né? Uhum. E eu acho que isso é algo que a gente tem que debater, porque o fato de você aumentar o ganho, gerar mais riqueza e tudo isso, às vezes não é só porque você vai acumular. Não, é porque você vai fazer a economia girar. Uhum. E a economia girando, a gente vai fazer com que outras pessoas participem desse ciclo e essas outras pessoas vão ter melhor condição. Então, quando a gente chama a mulher para empreender, pode até ser que ela nem precise disso, mas se ela tem a oportunidade de empreender, ela pode provocar uma mudança social no ambiente onde ela está. Perfeito. Então, é esse despertar que a gente traz mesmo. Tudo bem se você está bem,
pensa em empreender para fazer melhor ainda onde você está. Então, é essa reflexão que a gente também provoca, que sabe? maravilha. E você me trouxe um caso que eu lembrei agora aqui. A gente foi fazer um dia de campo na fazenda. Não vou ficar citando nomes, mas a gente foi fazer um dia de campo e aí à noite lá tinha uma moça que foi cozinhar pra gente, que ela recebe para estar lá cozinhando, né, nesses eventos assim. E aí, o fato dela ir cozinhar com frequência para algumas pessoas, as pessoas falam, você tem que abrir um restaurante, você tem que abrir um restaurante. Ela abriu um restaurante, tomou coragem, abriu um restaurante. No dia seguinte, a gente foi almoçar no restaurante dela, comida deliciosa. E o restaurante lotado. E, assim, várias e várias pessoas trabalhando ali. Então, o que você está falando é muito real. E, às vezes, a gente demora a tomar essa coragem, essa atitude de entender o potencial que a gente tem, né? Daquele produto, daquele serviço, daquele conhecimento. E aí, quando você toma essa atitude, óbvio, com apoio, com a informação correta, não é? Mas se você tem a oportunidade mesmo de empreender corretamente, você vê como aquilo se multiplica, né? E é interessante, Gi, que eu falo que a gente, além de informar, a gente tem que apoiar. Permita aqui contar uma história. Por favor. Lá na minha rua, na rua onde eu moro, tem uma banquinha que vende hortaliças, queijo, pamonha e requeijão. E fica bem... É bem rústico mesmo. Eles armaram uma tenda e colocaram uma mesinha e uma cadeirinha e fica uma senhora lá sentada. Num belo de um dia, eu desço do meu apartamento e vejo no estacionamento caixas e caixas de alface. E o rapaz tirando de dentro do carro. Aí eu fui para perguntar, falei assim, esses alfaces, por acaso, é os que vendem ali na esquina? É. Falei assim, é de vocês? Vocês têm uma propriedade? Ele, não, é da propriedade da minha mãe. A gente tem essa propriedade lá, meu pai faleceu, minha mãe ficou muito sozinha na roça, e eu trabalho, minha esposa também, para poder ajudar, essa propriedade aqui em Bela Vista, ele falou assim, para poder ajudar, eu trago ela de quinta a domingo. E aquilo que ela produz lá, ela vende. Então, segunda, terça e quarta, ela produz o queijo, o requeijão, a pamonha, e de quinta a domingo ela vende lá no stand. E eu falei, gente, que bacana, vou lá. E fui lá, comprei, comi, uma delícia, inclusive. Mas aí vem essa outra observação que eu falei que a gente precisa apoiar. Fui nesse dia comprar pamonha. A pamonha é um preço um pouco mais caro do que a gente compra em pamonharia. É um valor um pouquinho mais caro. E aí minha vizinha reclamando. Nossa, mas você compra pamonha lá? A pamonha é cara. Não... E a pamonha é uma delícia, vale o preço. Eu falei, compro. Não, mas é mais fácil ainda pamonharia tal, pamonha lá é tal. Eu falei assim, tá entendendo? Não é o valor. Eu conheço aquela história, eu conheço aquela vida e eu tenho oportunidade de ajudar. Né? E a diferença de 3, 4 reais não vai me fazer falta hoje, mas para ela vai. Então, eu acho que também é essa sensibilidade que a gente tem que ter de ajudar os pequenos negócios. Sim. De enxergar as oportunidades no pequeno negócio. Porque às vezes a pamonha dela é um pouco mais cara, porque tem um combustível que ela tá de Bela Vista até aqui. Não tá vendendo na porta da casa dela, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade também de apoiar, mas na prática, não só na teoria, né? Então, a informatização, ela é necessária para que a mulher, ela esteja no mercado de trabalho e ela se fortaleça no mercado de trabalho, mas na outra ponta também tem que ter mulheres apoiando o trabalho, sempre comprando e incentivando, porque é uma cadeia, né? E os 3, 4 reais que você ia economizar na pamonha, você ia gastar no combustível para ir até outra pamonharia, ou ia pagar na entrega do motoboy. Tudo bem, de alguma forma isso está girando a economia, mas por que não auxiliar aquela mulher que está ascendente, né, que está ali na sua luta, na sua labuta, né? E se colocando tão corajosamente à frente de uma pequena, né, do pequeno stand ali para vender seus produtos. E isso é um dos pontos que a gente trabalha muito, sabe, Josi? É o storytelling, né? É o contar a história. Então, a gente fala isso lá para as mulheres. Olha, alguns dos valores que vem no seu produto é a sua história. Então, a gente incentiva a mulher. Você não viu o preço como o único fator de permuta ali.
né? Ou seja, a história pesou para você. Sim. Então, o valor foi diferente. E isso a gente tem que estimular as pessoas a perceberem que a história tem valor também, né? E você só teve defesa porque você conheceu a história. Sim. Mas às vezes aquela senhorinha não contou a história dela. E se ela contasse isso, às vezes não estaria sendo um ponto de questionamento para a sua vizinha lá. Então, são esses elementos que a gente tem provocado lá dentro do Sebrae e leva isso para as empreendedoras. E a produtora rural, ela precisa entender isso. Que muito da experiência dela, da história dela tem valor e isso pode ser uma oportunidade de negócio para ela. Mas olha que legal, quando você falou do termo de empoderar, que às vezes é um termo que a gente usa, às vezes até de forma errada, mas esse é o se empoderar de sua história mesmo, né? Isso é você realmente se entender como protagonista e aquilo não tem vergonha em contar de onde você veio, o que você fez e como você chegou e por que você está fazendo isso, né? Exatamente. É esse empoderamento que às vezes é necessário, né? Exatamente. Então, é essa preocupação que a gente tem de mostrar aonde que está o valor, aonde que ela pode se reconhecer e à medida que ela vai se reconhecendo, isso traz benefício não só para ela, mas para todos que estão no seu entorno e move a economia e à medida que a economia move, isso gera riqueza, desenvolvimento social é qualidade de vida. Então, e é o que a gente precisa, é o que a gente anseia, né? Qualidade de vida traz tranquilidade. E esse retorno às origens, né? Contar a história, a gente vê não só no pequeno negócio. Vejam, as grandes marcas estão investindo isso. A rastreabilidade é o quê? É mostrar realmente de onde partiu, de onde veio, o caminho traçado. Então, essa conexão de pessoas com histórias para adquirir o produto é uma coisa muito real, muito latente. E não está só no pequeno, não está. Por exemplo, a Associação de Algodão, a AGOPA, que eles têm um trabalho muito lindo de rastreabilidade em que mostra aquela produção pequena, ou média, ou grande, do produtor. Recentemente, a marca Renner lançou, junto com a AGOPA, a calça jeans feminina 100% algodão. E aí, na etiqueta, você coloca o QR Code, mostra a fazenda daquele algodão. Por exemplo, carnes, a gente está vendo isso aqui, Gi, esse processo acontecendo aqui dentro da AgroSelection. Estamos construindo isso aqui, sim. Que você vai poder chegar no açougue, saber bater na embalagem, saber qual que é aquela fazenda. Então, assim, por que isso importa? Porque são vidas, e vidas tocam através de outras vidas, né? Não, e a gente precisa tomar essa consciência mesmo de toda a cadeia. Esses dias a gente fez uma brincadeira aqui, que foi o dia da pizza, e aí eu sempre peço para que com a equipe a gente faça esse exercício de olhar para o calendário promocional e não ficar só nos dias, né, bater os dias comerciais. Dia da pizza. O dia da pizza tem a ver com agro? Tem. Numa pizza simples, marguerita, tem mais de 11 produtos do agronegócio. Então, você vai desde a celulose da caixa de papelão ali, que é do agronegócio, né? Vem das madeiras. Das florestas lá, né? Isso. Até realmente o azeite, o orégano. E a gente pode ir até um pouco mais adiante se a gente quiser, mas assim, basicamente, né? Aquela massa foi feita de trigo, sal, açúcar, fermento, queijo veio do leite. Então, assim, o tomate, Goiás é o maior produtor de tomate do país. Então, assim, tem 11 produtos de agronegócio em uma única pizza. Então, a gente precisa sempre entender, tomar essa consciência de tudo que está à nossa volta, de toda a cadeia, de todas as pessoas que precisaram levantar de manhã, né, e colocar um sorriso no rosto e percorrer sua rotina, seu desafio diário para essa construção. Eu acho isso extremamente importante quando a gente toma consciência de tudo isso, porque a gente valoriza, a gente entende que tem mais do que o custo daquele produto, a gente toca também isso com mais carinho, você não vai deixar essa pamonha estragar na geladeira, e você vai falar com aquela mulher com mais gentileza, e assim a gente vai fazendo essa cadeia, que é muito do que a gente tem feito aqui, né, Josi, com o núcleo feminino.
A gente veio nessa construção, que é realmente mostrar a trajetória dessas mulheres e de como nós estamos nos conectando com os nossos desafios diários, as nossas lutas internas e externas, mas a gente está trabalhando para essa sociedade, para essa construção e do agro, inclusive, né? E valorizar cada um desses momentos, sabe? O Prêmio Sebrae Mulher de Negócio, ele vem com essa proposta. Ótimo. Né? Então, para reconhecer as histórias. E quando a gente fala assim, história que inspira, não é nem que ela precisa ser algo espetacular, não. É história que mostra como a pessoa rompeu suas barreiras para poder ter o seu negócio ou girar a sua propriedade. Então, é nesse reconhecimento, nessa forma de estimular que a gente conheça a natureza e a história de quem está por trás, para mostrar que é possível e assim inspirar outras pessoas. Nossa sociedade sempre foi aquela que às vezes a gente via que o sucesso às vezes estava em ter um emprego, né, de carteira assinada. E a gente vê... Ou aquele concurso público. Ou aquele concurso público, né, que te dava lá a estabilidade para a vida inteira. E a gente vê que, na verdade, a transformação em termos de qualidade e desenvolvimento, ele vem através das pessoas que têm a coragem de ousar. E o empreendedorismo é isso. É estimular você a querer fazer algo que transforma. E não que não seja legal, tá lá, né? E ser esse agente que gere as carteiras de trabalho também. Sim. Mas precisa de pessoas que têm essa vontade, essa coragem de ir um pouco além. E para ir além, aonde que você tem essa possibilidade, esse trilho, né, para você, essa trilha para você seguir? O empreendedorismo. Então, é isso que a gente estimula a mulher a ver, né? Para ela poder ir mais além. E indo mais além, nessa perspectiva de gerar um legado. Algo que não necessariamente é seu próprio benefício. É para benefício de todos. Meu e o seu também. Então, a gente fala muito no delas, que é o seguinte, nós temos 3 pilares. É o pilar do eu, onde a gente tem essa preocupação de olhar a pessoa como um indivíduo, né? A produtora rural enquanto o ser mulher, ela, no seu contexto de família, no seu contexto de cuidado da própria pessoa, né? Essa conexão dela consigo. E, para o outro lado, o seu negócio, a sua oportunidade, as ferramentas que precisa para que o negócio esteja estruturado, para que aquilo seja saudável, porque o negócio ele precisa gerar resultado. Então, essa preocupação de olhar o negócio dela. E o outro é o nós, é o que nós fazemos um pelos outros na construção de uma rede que se apoia e move isso em favor de todos. Porque quando o negócio tem resultado, a sociedade cresce um pouco mais. Então, uma propriedade bem gerida, uma propriedade que produz, tem um índice de produtividade legal, bom, isso gera ganhos para todos. Então, quando um negócio vai bem, todos estamos bem. Então, é nesse entendimento que o dela se sustenta. É por isso, talvez, que a gente estimula tanto as mulheres estarem com a gente lá. Que maravilha. Vera, o edital ainda está aberto? Ainda está qual aberto. site? Isso. Comenta aqui conosco para as mulheres se inscreverem. Isso. É sebrae.com.br/prêmio Sebrae Mulher de Negócio, tá? Então, entra lá no site do Sebrae, põe Prêmio Mulher de Negócio e vai achar todas as orientações para se inscrever. É muito simples. O que a gente pede? Você vai contar um pouquinho do que é a sua história lá no negócio, qual que é o seu negócio. Conta lá um pedacinho do que você fez, né? Que levou até a estimular outra pessoa a ver o seu negócio. Responde lá umas perguntas de como você faz a gestão da propriedade.
e faz um vídeo de 2 minutinhos, tá? Contando um pouco quem é você e por que você acha que a sua história vale a pena para estimular outras mulheres. E aí passa por uma banca. Se classificada, a gente tem uma premiação. É uma premiação simbólica, mas é bacana. A gente vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada uma dessas categorias. Aqui no nível estadual. Depois tem o reconhecimento e aquelas que forem classificadas. Tem as regionais, que envolve o Centro-Oeste. E tem a premiação nacional, que é em novembro. E, gente, a premiação nacional não é assim puxando a sardinha para a lata do Sebrae, mas a gente hoje é a 6ª marca mais forte do país. Então, colar a sua marca na marca do Sebrae já ajuda bem, né? A estimular o negócio. Além da premiação. E o que a gente mais quer fazer isso é promover as histórias de sucesso daquelas mulheres que inspiram. Que maravilha. Depois a gente precisa trazer elas para cá, né, Josi, para contar essas histórias por aqui também. E no Sebrae delas, quem que pode participar? Toda e qualquer mulher. Aquela que já tem um negócio, quer melhorar seu negócio. Aquela que tem uma ideia e quer abrir um negócio, não sabe como, então venha. E aquela que ainda não sabe, fala, eu quero entender um pouquinho o que é esse universo, então venha também. Então, se quiser escrever lá no Sebrae delas, né, é só acessar a nossa página, vitrine.sebrae.com.br/empreendedorismo feminino. Aí tem lá um clique, você adere ao programa, né? A gente vai mandar toda a programação daquilo que a gente está fazendo. Se quiser ter um grupo no WhatsApp, é só você clicar lá e falar assim, eu quero fazer parte desse grupo, aí a gente vai fazer muita fofoca. Mentira, gente. A gente vai estar passando também as orientações, os cursos, os programas, jornadas que a gente faz, e aí ela vai escolhendo aquilo, né, que tem a ver, e a gente faz aqueles momentos de conexão. Então, são os eventos, como a gente fez na Casa Cor, então a gente abre para uma roda de conversa, a gente tem toda uma programação com alguns parceiros, porque nós nos preocupamos muito em fazer uma rede, né? Criar esse ecossistema para apoiar as mulheres. A gente tem lá o olhar para os negócios, mas a mulher ela é multifaceta, né? Então a gente conecta com os outros agentes também para dar esse suporte, aonde ela precisar, a gente vai buscar, né, essas conexões. E sem contar dos nossos eventos de network, para que uma mulher possa comprar da outra, estimular a outra, né, e divulgar umas às outras. Ótimo, ótimo. E é muito bacana. Na Casa Cor, eu lembro que o Sebrae fez um stand muito lindo de artesanato. Muito lindo mesmo. E eu fui passando e cada coisa que eu pegava, eles foram me instruindo, sabe? Isso aqui é de tal proprietário, é de tal propriedade, a mulher faz assim, assim, assim. Os artistas, então assim, eles foram explicando a história de cada um. E é bacana, né? Assim, porque eu saí de lá tão cheia, não só da palestra em si, não só do movimento, mas do quanto o nosso Brasil, quanto nós somos ricos, né? Com pequenos negócios. E às vezes a gente não vê, né? A gente olha os porta-retratos, olha os forros de mesa, e aquilo é tão comum pra gente que a gente esquece que existem vidas por trás, né? E esse trabalho que o Sebrae faz de nos conectar e nos fazer chegar à origem daquele produto, que é uma pessoa, eu acho muito bacana, Vera, porque realmente transforma nossas vidas. E é isso, a proposta delas é isso, né? É criar esse ambiente para as mulheres se sentirem acolhidas, estimuladas e apoiar umas às outras. Porque, sendo assim, a gente vai mais longe. Vamos vencer mais ainda os espaços, né? Ocupar mais ainda os espaços que nos é de direito mesmo. Vamos ocupar todos os cantinhos. Vera, já caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que querem empreender, ou que estão começando a empreender, ou que já empreendem, mas que
que diariamente ali ficam ainda na dúvida se esse é o caminho, porque empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Mas deixa uma mensagem para elas que estão nos acompanhando, por favor. Principalmente para do agro, que são muitas, né? Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, que é o Provérbios 21, que diz o seguinte, né? Mulher virtuosa, quem as achará, né? Quem as encontrar tem um bem mais precioso do que as joias. E aí você vai olhando qual é o valor daquela mulher virtuosa. Então, é uma mulher que tece, que cuida da casa, que zela dos que estão à sua volta, porque ela briga, ela negocia, ou seja, se vê na sua plenitude, no sentido de que nós somos uma criatura de Deus, com uma completude tão intensa de que pode gerar a vida, e à medida que você gera a vida, você pode ser esse agente que transforma qualquer realidade. E nessa crença, eu diria o seguinte, que a mulher do agro, ela tem um detalhezinho, porque ela tem uma conexão mais próxima com essa natureza divina, né? E ao olhar nessa essência dessa natureza divina e ela perceber o quão grande ela pode ser e ocupar esse espaço como esse ser divino que Deus a fez, ela realmente não tem barreira alguma para ser esse agente de transformação da nossa sociedade. E a gente precisa disso, do mundo mais humano, né, mais acolhedor e mais próspero. A gente acreditando que a gente pode fazer a diferença. Que maravilha, lindo. Josi? Bem, hoje, como palavra final, eu deixaria para as mulheres a palavra acolhimento. Então, que possamos acolher as empreendedoras do agro dentro daquilo que ela se propôs a fazer. Seja uma produção agrícola, seja uma produção pecuária, seja de aves, seja artesanato, seja uma consultoria, né? Então, que possamos consumir produtos e serviços de pequenas empreendedoras do agronegócio para que a gente gere mais oportunidades para elas nesse mercado de trabalho. Muito bem, maravilhoso. E eu já quero desejar para você coragem diariamente, coragem para tomar as decisões que você tem que tomar, coragem para encontrar dentro de si essa força, coragem para assumir sua história. Coragem, minha amiga, coragem, porque é disso que nós somos feitas. As mulheres são feitas de coragem, nós precisamos de muita coragem o tempo todo, mas às vezes a gente se esquece disso. Somos seres extremamente corajosas, então assume isso para ti e vai. E se precisar de qualquer apoio, a AgroSelection está aqui à disposição. Você também encontra esse caminho pelo Sebrae. Então olha que maravilha, nós temos aqui 2 portas abertas já para te apoiar e te dar o suporte que você precisa para encontrar seu caminho no seu negócio, tá bom? Empreenda, gente. A gente fala que empreender é que nem a piscina gelada, né? Que quem está dentro fala vem, né? Mas, assim, às vezes dá aquele friozinho mesmo, mas no empreendedorismo a gente rompe barreiras, né? Vive experiências incríveis. Vive, com certeza. Minhas queridas, eu só tenho a agradecer a vocês pelo tempo, disposição, a Vera por vir aceitar nosso convite e participar. A Vera que está junto com a gente no nosso núcleo de mulheres do agro aqui também. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Obrigado mesmo. Eu espero que tenha sido tão proveitoso para ti quanto foi para mim essa tarde de conversa. E, de novo, coloco à disposição. O núcleo de mulheres, do nosso núcleo de mulheres aqui, está aberto. Vem conversar com a Josi, vem conversar comigo. A gente te explica como fazer para participar. Os eventos são mensais. O próximo acontece em agosto. E, enquanto isso,
tem um grupo acontecendo, tem muitas coisas acontecendo, tem uma agenda do Sebrae, então fica atenta, acompanha a gente em todas as redes sociais, ativa as notificações, gente. Os meninos ficam brigando comigo aqui que eu esqueço de falar isso. Clica lá em seguir, ativa a notificação para você não perder nada, porque esse conteúdo é riquíssimo. É riquíssimo. E a experiência dessas mulheres que a gente convoca aqui, que aceitam os nossos convites, é imperdível. Vocês têm que conhecer essa riqueza toda, porque eu tenho certeza que quando a gente se conecta com outras mulheres tão fortes, a gente acaba também encontrando dentro da gente um pouquinho dessa força, não é? Verdade. Nossa, que tarde maravilhosa. Meninas, gratidão pelo espaço, pela oportunidade dessa troca riquíssima. E realmente a gente tem que estar junto, né? E eu acho que esse núcleo, ele vem com uma proposta maravilhosa. E realmente quem não está participando precisa vir. Juntas vamos mais longe, não é isso? Juntas vamos mais longe. Muito bem. Gi, obrigada. Vera, que prazer estar aqui contigo. Quanto a gente aprendeu mais uma vez, né? Sim. Obrigada. Que Deus retribua tudo aquilo que você se dispôs a falar e a compartilhar aqui nas nossas vidas hoje. E queria lembrar e agradecer os nossos patrocinadores. Ah, com certeza. Né? São os nossos maiores incentivadores das mulheres, incentivadores desse núcleo. E é muito importante a gente citá-los aqui. Então, Leão Máquinas, Planalto Tratores, Rayane Rocha. Mais uma vez, muito obrigada. Sim. Obrigada. E tem podcast da Rayane, tem podcast também da Lu, da Leão Máquinas, já acontecendo aí. Se você não ouviu, chegou aqui agora nesse episódio, volta e assiste, porque são duas mulheres incríveis que você também precisa conhecer e se conectar. Incríveis. Meninas, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E a gente volta no podcast Mulheres no Agrofuturo a cada 15 dias, por enquanto. Que eu tenho certeza que já vai ter que virar semanal, né, Josi? Porque a demanda tá alta. É muita mulher aqui, importante que a gente traga para essa mesa. Então, a gente vai fazer isso acontecer em breve. Até mais. Obrigada.